Doutor, fala sobre o refluxo afetando os pulmões e vias respiratórias altas. Olha, Jorge, o refluxo, né, que é o regurgitação, né, que é o retorno do conteúdo do estômago para a região da via aérea superior, ele tem uma gama enorme de sinais e sintomas, né, e muitas vezes confunde os pacientes, porque o refluxo na garganta, ele pode, na via aérea superior, ele pode dar dor de garganta, pode dar pigarro, pode dar tosse seca, sensação de que tem uma pontada, uma dor no pescoço nessa região. Ele pode sentir como se tivesse alguma coisa drenando do nariz para a garganta o tempo todo, como se estivesse querendo tirar, né, aquela secreção de lá. E isso tudo são sinais e sintomas relacionados ao refluxo. E tem outros sinais, né, que são menos comuns, mas que a gente precisa pensar nessa possibilidade, que são os quadros de otites de repetição, principalmente em crianças, e sinusite de repetição, principalmente em crianças, certo? Por que eu falo principalmente em crianças? Porque já tem alguns trabalhos mais recentes, hoje, fazendo essa associação também em pacientes adultos, né? Então, o refluxo faringolaríngeo ocasionando a disfunção de tubo auditiva, mesmo em pacientes adultos, e gerando essa sensação de dor no ouvido, pressão, às vezes otite média aguda, em alguns casos, certo? E por isso a importância de fazer o exame da videonasofaringolaringoscopia e tentar identificar quais são os fatores que estão associados a isso. E algumas vezes precisa avaliação também do gastroenterologista. E tem um outro fator, Jorge, que tem sido cada vez mais encontrado nesses pacientes, principalmente com refluxo de difícil controle, que é a apneia obstrutiva do sono. Então a gente vê muito isso. Você tem visto, inclusive, alguns relatórios meus explicando que assim, a experiência de quem faz o exame, vê a anatomia daquele paciente que é favorável para o ronco. Eu preciso destacar isso para o médico solicitante, para ele ver, olha, valorize isso aqui, porque a faringe dele está colabando. É uma faringe de menor tamanho, mais estreita. E a gente tem visto muito isso. O paciente com refluxo de difícil controle, quando você vai investigar, tem uma apneia do sono associadamente. E tem uma relação por conta da pressão intra-abdominal, sequenciadamente ao longo da noite, por conta do esforço respiratório, que termina fazendo o conteúdo do estômago chegar nessa região superior. Lembrando, Jorge, que eu falei inicialmente uma palavra chamada regurgitação, mas nem sempre o paciente percebe, né, essa regurgitação tipo golfada, como se tivesse alguma coisa mais ácida voltando. 30% dos pacientes aproximadamente só vai ter o sintoma atípico, que é tosse, pigarro, sensação de que tem alguma coisa drenando na garganta, uma pontada na garganta, e não tem nada típico, como dor de estômago, pirose, queimação, regurgitação, né? Empachamento depois que come. Tem pacientes que não vão ter esses sintomas baixos, né? Mas terão apenas apresentação alta. E isso não exclui o diagnóstico de refluxo faringolaríngeo. Perfeito, eu iria falar isso, eu ia complementar, mas você já fechou com chave de ouro, né? Porque é extremamente comum, sim, né, a gente pegar pacientes com refluxo, né, laringofaríngeo, gastroesofágico, sem muito sintoma típico, ou muito discreto, que ele não se tocou, que tinha, e chega aqui com muito pigarro, muita tosse e uma asma que não está devidamente controlada pelo refluxo. E aí, quando a gente fala do refluxo, ele, eu não tenho azia, meu estômago é ótimo, eu como até pedra. Eles falam assim, eu como até pedra, rapaz. E não tenho nada, não tenho azia, não volta, tal. Aí você tem que explicar, né, que é uma parcela dos pacientes, tal, que tem um refluxo, não tem os sintomas típicos. Tem os sintomas mais, né, chamados aerodigestivos, lá em cima, tosse, pigarro, enfim, o que a gente comentou aqui nessa, mas muito bom, beleza. Eu sou o Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Gostou desse conteúdo? Você pode também assistir esse outro vídeo, que vai também lhe ajudar e esclarecer várias outras dúvidas.